Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Fora da Caixa, um podcast diferente para você, que também é uma pessoa exclusiva e diferenciada. É isso aí. Amém? Hoje na nossa mesa, Thelminha, como sempre, graças a Deus. Olá, pessoal! Vamos para mais uma noite espetacular com o Senhor. Amém. E Carla, minha companheira, fiel escudeira de 17 anos, né? Desde o início, né, Carla? Desde antes do Sal da Terra. Desde antes do Sal da Terra. Né? Isso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E você também seja muito bem-vindo. Creio que teremos uma noite maravilhosa, né? Obrigada. Sobre esse tema. Né? Qual o tema? Hoje nós vamos inaugurar o nosso Evangelho com E maiúsculo. Aí você fala assim, ué, pastor, mas tem Evangelho com E minúsculo? Uhum. De onde você inventou isso? Ah, rapaz, não sou eu não. O apóstolo Paulo, eu acho que tem muita gente que escuta, né, a gente falando, né, pregando e falando, a gente que eu falo, não estou falando igual jogador de futebol, não. Nós na pessoa, né? A gente que eu falo, nós, né? Falando, comentando, pregando, e fala assim, nossa, esse pastor tá louco. Nossa, a Igreja Sal da Terra só fala um tanto de heresia, para não falar só fala, mas prega um tanto de heresia. Mas é que, na verdade, aquilo que a gente estava conversando aqui em off, as pessoas conhecem muito pouco da palavra, conhecem muito pouco do Evangelho. E às vezes, quando se depara com uma frase estranha, aí parece que essa frase nasceu com o Marcelo, nasceu em Sal da Terra, e o Marcelo está falando bobagem, está falando da cabeça dele. Então, esse tema sobre, né, o Evangelho com E maiúsculo, Paulo fala que existe um Evangelho também com E minúsculo. E essa série que nós vamos começar, eu acho que ela será esclarecedora para muitas pessoas que vão assim falar, caraca, não imaginei que fosse assim. Porque muitas vezes também o que eu vejo é que as pessoas elas pegam versículos soltos e aí elas dão um charme, uma interpretação, uma opinião, um achismo, aí já entra tudo pro meio e é impressionante como que às vezes grava mais aquele versículo solto que a pessoa falou do que realmente o evangelho é. São os coaches de hoje, né? Os chavões, umas palavras, umas frases de impacto que você fala, uau! Tem nada de Deus, mas é bacana, né? É legal, mas é isso. O texto está dentro do contexto? Está dentro do contexto. Não, está tudo fora. Mas é legal, pastor. Eu falo para vocês que estão aí, eu já fui, né? Eu fui acusado, a melhor acusação que eu recebi na face da terra até hoje sobre igreja. Teve uma pessoa que estava conosco durante um tempo e depois essa pessoa, nem sei quem que é, comentário comigo. Eu sei. Você sabe? Então conta aí pra geral. Não. Aí você fala assim, rapaz, você tá sumido, não sei o quê. Tô indo ali. Mas por que você saiu da nossa igreja, né, do Sal da Terra? Aí a acusação foi, o pastor Marcelo só fala de Jesus e da graça. Falei, olha que coisa terrível para um pastor, né? Pois é. Ser um pregador de Jesus e da graça. Só falar da graça. Eu falei, realmente, se você quiser ouvir a respeito de Moisés e da lei, não será no Sal da Terra.
Não é verdade? É verdade. E aí, já aproveitando o gancho, dando boa noite para a Paulinha. Você está fazendo falta aqui, Paulinha, só veio a sua metade. Estávamos tensos. Né? Continuamos um pouco ainda. André Galassi também já chegou aqui, podcast especial hoje, Deus abençoe. Verônica, querida, boa noite, vai ser top, tema muito bom. E a Dani também entrou aqui, Dani Almeida Silva. Boa noite, grande abraço para todos. A Carla é benção. Eita, vamos compartilhar aí, gente, o link com todo mundo para a gente poder ensinar para essas pessoas um pouco mais do Evangelho. E conhecereis a verdade e a Exatamente. verdade nos libertará. Amém. Então vamos lá no pontapé inicial, Gálatas capítulo 1, que é o tema do quê? O tema da série, o Evangelho com E maiúsculo. O quê? O quê? João Paulo só pediu um salve aí, um salve pro João Paulo lá em Nova York. Lá no Mont Vernon, Joãozinho. Um abraço aí, João. E aí a Verônica pediu para não sufocar o artista, pastor. Você tava falando do Léo. Não, já apavorou, já deu uma sentida ali. Doguinha de novo, mais uma vez, boa noite, convidado pelo João Paulo aqui de Nova York, aprendendo sobre Deus, glória a Deus. Eu vi a tua escolha de ser chamado como... Né, conhecido como amigo do João Paulo e não primo da Mona Lisa. Depois eu entendi, mas a gente deixa só em casa aqui. Amém? Vamos lá. Vamos lá então, versículo 6, Léo, põe lá a partir do 1,6, por favor. O que que diz Gálatas 1,6? Aliás, eu te convido e te oriento a ler como é que chama? Capítulo. A carta de Gálatas. A carta mesmo. Né, que são apenas 6 versículos, 6 capítulos. E assim, o show que eu falo é o show de demonstrar, né, de expor, que Paulo dá a respeito da diferença de lei e graça e lei. É uma clareza, um esclarecimento fantástico. E ele já começa, no capítulo 1, no verso 6, ele já começa assim: estou chocado. Para nós hoje, eu estou de cara, não acredito no que eu estou vendo. Estou chocado de que estejais. Então, Paulo falando para a igreja, pensa, Paulo escreveu uma carta para os cristãos de Gálatas. E o teor dessa carta, o conteúdo é: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho com E minúsculo, que na verdade não é o evangelho com E maiúsculo. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho com E maiúsculo de Cristo. Contudo, aí Paulo dá uma exaltada e pega um ar ali e fala: contudo, ainda que nós, ele e algum apóstolo ali, ainda que nós, aqui até a Siri está participando aqui do negócio, até a Siri está de cara, ainda que algum de nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho, com E minúsculo, diferente do que já vos pregamos, seja considerado uma bênção, não, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez. Você vê assim, a irritação de Paulo, sabe assim, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho com E minúsculo, diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. E aí ele conclui dizendo assim: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, Deus não poderia me usar, né? Não seria um servo de Cristo. Então, esse vai ser a base, o fundamento dessa série, o Evangelho com E maiúsculo. E é claro, né, assim, a irritação, o desespero do apóstolo Paulo. Para vocês entenderem, Paulo não conviveu com Jesus, não conviveu com Pedro, não conviveu com Jesus vivo, natural, em carne. Não conviveu com Pedro, não conviveu com João, com Tiago. Paulo, aliás, ele era um perseguidor da igreja. E aí quando ele tem um encontro com Deus, né, no capítulo 9 de Atos,
Ele tem um encontro com o Senhor ali fantástico e ele vai e Ananias ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, que ele tinha ficado cego durante 3 dias. E ele vai para o deserto e passa um tempo sozinho. Ontem até no culto a gente estava falando sobre isso. O que será que Paulo ficou fazendo no deserto? A Bíblia, ele fala, né, que ele dá graças a Deus porque ele ora em línguas mais do que todos os corintianos, né? Todos os coríntios ali. Então, provavelmente, toda a informação, a revelação, o conhecimento que Paulo recebeu na nova aliança foi do Espírito Santo. Porque na antiga aliança ele era o cara. Cresceu aos pés de um rabino, de um grande homem de Deus chamado Gamaliel. E só que ele era perseguidor da igreja, ele era zeloso ao extremo, ele consentiu na morte de Estevão. Só que depois que ele teve um encontro com Cristo, tudo mudou. Tudo transformou. E aí eu consigo entender um pouco esse desespero do apóstolo Paulo, que ele fala, vocês receberam o evangelho da graça. E rapidamente vocês saíram do evangelho, né? Voltando, provavelmente essa pessoa, ela recebeu o evangelho, provavelmente, não, com certeza, essa pessoa, né, que a gente estava comentando no início, que recebeu o evangelho da graça. E aí ela foi para um outro lugar. Rapaz, o que você está fazendo lá? É um outro evangelho, mas ele é legal, é um evangelho suntuoso, é um evangelho motivacional, um evangelho próspero, porque quanto você mais der, mais Deus vai te dar, quanto mais você servir, mais Deus vai te servir, e por aí vai, mas esse não é o evangelho, é o que nós vamos, né, descortinar, talvez uns 15 temas aqui a respeito do evangelho com E maiúsculo. Queria ouvir de você, Carlos. A Carla começou conosco lá nos primórdios, quando não havia Sal da Terra ainda. Nós tínhamos saído de uma igreja, descontentes com o evangelho com E minúsculo. Com certeza. E já conhecíamos um pouco do evangelho com E maiúsculo. E aí nós começamos a nos reunir na casa do meu pai. Isso foi em 2007, já setembro de 2007. E a igreja nasceu em dezembro de 2007, mas a Carla está conosco desde essa época. Então já faz 17 anos, mais de 17 anos. Exatamente. E aí a Carla, para vocês se situarem, o que aconteceu? Ela trabalhava no Banco Itaú, né? E já fazia quantos anos? Quando você mudou para Nepomuceno, você estava prestes a... 20 anos. 20 anos, né? Você ficou quantos anos lá ainda? Eu fiquei, Nepomuceno, fiquei 10 anos. 10 anos para aposentar, né? 10 anos. E aí nessa longa estrada da vida longe do sal da terra, da graça e da verdade, você conheceu algumas igrejas, né, sem citar nomes, claro, mas você ouviu dos evangelhos com E minúsculo. Bastante. Ouvi bastante. E eu já tinha uma certa bagagem do evangelho com E maiúsculo. Sim. Uhum. Né? E assim, é muito difícil a adaptação, né? Você precisa estar numa igreja, mas você se adaptar ao esse outro evangelho é muito difícil. Para falar não de... dá, não tem condição. Eu acho que a gente vai tentando, né? Tentando, e chega uma hora e fala assim, não tem jeito mais de ficar. Né? Aí aquilo frustra e vamos tentar alguma outra coisa de novo. Aí nós conversávamos muito sobre isso, né? De que quando você está na periferia, no raso, tudo bem, estou sentado ali na igreja, só ouvindo. Então, tem palavras boas, palavras, né, edificantes. E aí quando está sentado é aquilo. Não, isso daqui eu consigo separar. Paulo fala, separa o espinho do peixe, ok. Isso. Mas aí depois ir para participar, né? E para, entre aspas, funcionar na igreja. Aí você tem que estar debaixo, ou você tem que estar alinhada com a liderança. A liderança, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Que nem sempre coincide com o evangelho, com a doutrina do evangelho. Porque, e assim, o que me sustentava era o conhecimento que eu já tinha do evangelho da graça e que eu que eu sempre pratiquei, né? E porque assim, não dá pra gente viver uma vida assim fora desse evangelho, não tem como, você não cresce, né?
Você fica assim, meio que submisso a lideranças de igreja. Você sabe que certas coisas não são verdades, mas você não tem como introduzir nada disso, porque senão você pode ser taxado de que está querendo dividir igreja. E não é isso. Rebelião, rebeldia. Não é isso. É o conhecimento da verdade que a gente tem. Às vezes é aquele anseio de falar assim, pastor, pastora, deixa eu te mostrar um negócio aqui, você está equivocado, com todo respeito, com todo cuidado, amor em falar, mas aqui, olha, esse texto não diz sobre isso. Né? E as pessoas, principalmente, né, acho que assim, pastores, né? Eles se colocam numa posição que eles não erram, que eles não falham. Intocáveis, que eles não têm. Quem é você, um pobre mortal, né, para uma simples ovelha, para falar assim com o pastor? Eu tenho comigo que igreja não muda. Eu também. Pastor não muda, o que muda é o seguinte: se você entendeu, então você sai. Né? Foi o que aconteceu conosco. Né? Sim. O João que está lá nos Estados Unidos, nós já... Né? É a queixa dele, né? É a dor do João e da Mona, né? Disso, cadê a igreja que prega a verdade? E aí, gente, sabe, tem gente de fora aí que não fazem parte do Sal da Terra, aí pode ser, nossa, mas esse pastor se acha, né? Esse pastor acha que ele é o único no mundo inteiro que prega a verdade. Cara, eu tenho certeza que eu não sou o único, mas eu faço parte de uma minoria que prega o evangelho. Eu não tenho medo de falar isso, não. Porque eu estou falando o que Paulo viveu. Sabe? Então, esse desespero de Paulo é assim, cara, eu preguei para vocês, eu trouxe para vocês o evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Vocês estão desviando dele. Vocês estão introduzindo coisas ou retirando coisas que não fazem parte do evangelho de Jesus. Pastor, quando você fala de evangelho, evangelho é o que Cristo fez por você. E a lei de Moisés é o que o homem tinha que fazer para Deus. O evangelho fala do que Deus fez para o homem através de Cristo. E a lei fala do que o homem deveria fazer para Deus. O evangelho fala da obediência de Cristo a Deus por nós, para nós. E a lei falava de quê? Da obediência do homem a Deus para receber alguma coisa. Então, sabe, é muito estranho, é muito esquisito, é muito um monte de coisa. E só para deixar claro uma coisa, né? Antes da gente entrar no nosso tema, é que quando Paulo, um dia desse, eu estava lendo esse texto como se o Espírito Santo falasse comigo. Quando Paulo fala, né, que seja amaldiçoado. Você acha que Deus amaldiçoou esses homens? De jeito nenhum. Ali era um desabafo, uma angústia de Paulo, falando, caramba, não é possível. Foi um desabafo. Né? Ele conheceu algo tão... Ele conheceu o puro, verdadeiro, original. E transmitiu isso, compartilhou com eles. E falando, cara, eu não entendo vocês. Eu estou dando o melhor. Vocês estão trocando isso por algo inferior. Eu trouxe liberdade e vocês estão sendo escravizados e achando bom. É o sentimento do povo no Egito, do povo de Israel que saiu do Egito, estavam livres em direção à terra prometida, e aí, de repente, eles estavam com saudade da cebola, do pepino e do alho do Egito. Gente, não existe isso. Porque lá eu não aguento isso, lá nós comíamos pão com fartura. Cara, vocês eram escravos. Então, totalmente Essa escravos. turma hoje que saiu da graça, eles são escravos. Eles são voluntários, mas não é de Deus, não. É do pastor. E não enxerga. E não enxerga. É da dó por causa É um de dízimo. Aqui na igreja, a liberdade de se ofertar, eu sempre falo de 0 a 100%, você é livre. E aí você está agora num lugar que você é obrigado, porque se você não ofertar, você não faz parte de nada da igreja, você está roubando a Deus, perde salvação e por aí vai. É só pancada. Eu cheguei num ponto, pastor, assim, eu pregava em igreja, eu orava pelas pessoas, fazia as visitas, quem me chamasse eu estava sempre indo lá. Então eu cheguei num ponto que eu falei com Deus assim, olha, eu vou sentar, vou vir aqui, vou adorar o Senhor através
do momento do louvor, da adoração, vou adorar o Senhor, vou ouvir a palavra, mas eu vou ficar no banco, eu não faço mais nada, eu não entro em ministério nenhum. Eu cheguei nesse ponto, eu fiquei assim, acho que mais de uns 5 anos. E sabendo que Deus tem um chamado na minha vida, sabendo que Deus queria me usar. Mas eu falei assim, é aquela coisa que leu no texto ali, que ele fala, importa agradar a Deus do que aos homens. Exatamente. Então eu falei assim, eu quero agradar o meu Senhor, o meu Deus, sabe? E o que eu tenho de conhecimento que Deus me deu, né? Que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo. Se eu não posso usar, eu não vou falar outra coisa que não seja a verdade. Então eu fiquei no banco, sentei e fiquei, não aceitei convite nenhum para poder participar de nada mais dentro da igreja. Eu também tenho muita dificuldade com isso. Com o quê? Se eu for pregar num outro lugar, então, isso daqui eu não posso falar, isso daqui eu não posso falar, isso daqui eu não posso falar. Então o evangelho o evangelho fora da caixa, ele vai ficar dentro da caixa? Não, então eu não prego, eu não falo. Eu não estou nessa mais também, graças a Deus, porque não estou nessa mais, nunca estive. Porque, gente, eu não estou aqui exatamente, eu estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para falar para vocês o que vocês querem ouvir. Não, eu estou aqui para falar para vocês o que vocês precisam ouvir. E o que vocês precisam ouvir é muito melhor do que o que vocês querem ouvir. O que vocês precisam ouvir vai trazer um nível de liberdade que vocês não fazem ideia. E o que vocês estão ouvindo, que vocês acham que, então quanto mais eu der dinheiro para Deus, mais Deus vai me dar? É isso que você quer ouvir? Deixa eu te falar uma coisa, mentira, viu? Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito é generosidade. E sabe o que a palavra generosidade diz? Aquele que contribui pouco, semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia com generosidade, colherá muito. Sabe o que é generosidade? Gratidão a Deus, louvor a Deus e dar ou compartilhar com o outro sem esperar nada em troca. Amém? Você precisa ouvir a palavra. Isso é libertador. Né? O dia que eu entendi isso e que eu comecei a falar sobre isso também, isso para mim foi assim, libertador. Eu pratico isso porque eu falei, puxa vida, né? É Novo Testamento, apóstolo Paulo que falou isso, né? E quando você faz um tipo de oferta, de levar algo para o Senhor ali, com esse entendimento, você fica uma pessoa totalmente desprendida de tudo. Você não preocupa, falar assim, eu fiz isso, mas e se faltar no final do mês? E eu já fui pessoa, na época que eu trabalhava no banco, assim, bem no começo da igreja, eu fui gente de dar o dízimo com cheque, em cheque, porque eu tinha que dar o centavo. Eu também. Eu era assim, eu só fazia em cheque, sabe? Mas quando você começa a entender esse tipo de coisa, você fala assim, puxa vida, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos parar com esse assunto, que depois nós vamos falar de ofertas e dízimos. Não é hoje, não. Então tá, então deixa eu já recuperar aqui, que tem muita gente que entrou e eu não dei boa noite. A Valzinha entrou, boa noite, Val. A Esther entrou, boa noite, minha mãe tá linda, mulher de Deus que amo. Beijo, filha, te amo. O Rafael Vieira, boa noite, Deus abençoe a todos, um ótimo podcast. Delvio, boa noite, que nosso Pai ilumine todas as nossas mentes. Fábio de Souza, manda um salve aí, pastor. Fabinho, amigo do João aqui em Nova York. Nova York tem peso hoje, gente. Mas tá só o seu, tá a família inteira. Fabinho, peraí que eu não decorei o nome da sua esposa ainda, mas uma hora eu decoro. Fabinho, Dalmolini, Esther, Enzo e a Chloe tá aí também hoje? Uma né? Quem mais aqui? E o João comentou, o Neilton também entrou, boa noite. Luciano de Guarulhos, boa noite. E o João falou assim, que lá nos Estados Unidos, quando estava falando da dor, né, que vocês já conversaram tudo, falou que em algumas igrejas que eles foram, foi bem difícil de aguentar. Viu? Meu Deus. Ele colocou sem vírgula. Ou você entra na forma da igreja, ou tchau, obrigada.
E aí o João ainda comentou aqui embaixo, porque você acaba sendo perigoso para a liderança e a visão dos donos da igreja, chamado de pastores, e você é convidado a se retirar do recinto. Ó, o João foi brabo. E só mais o... Ah lá, Fábio, isso mesmo. Aí, beleza, turma completa. E o André Galás, por falta de um alimento espiritual adequado, fiquei muitos anos sem frequentar nenhuma igreja. Quantas pessoas a gente tem ouvido isso, né? Hoje estamos no sal da terra. A graça é tudo e suficiente para nós. E conhecereis a verdade. E seremos livres pela verdade. O que nós vamos falar hoje é sobre uma vez filho, filho para sempre. Será, pastor? Essa história, né, do será que uma vez salvo, salvo para sempre? Todos nós precisamos entender que salvação, o que é salvação para Deus? Não vou te responder com as minhas palavras, vamos deixar a palavra de Deus responder. João capítulo 1, a partir do verso 12, né, o 12 e o 13, o que está escrito ali? Mas a todos quantos receberam a Cristo, receberam a obra consumada dele, receberam o que ele fez em favor das suas vidas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem, o que não está escrito? Se tornarem ovelhas de um pastor, se tornarem membros de uma igreja e se tornarem servos de Deus. Não está escrito isso. A todos quantos receberam o que Cristo fez, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os perfeitos obedientes e... Não. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Então não é uma filiação, um nascimento hereditário, nem da vontade da carne, então não é um esforço, não é obra, e nem da vontade do homem, ou seja, hoje eu acordei com vontade de me tornar filho de Deus. Não, mas foi da vontade de Deus. Amém. Então esse texto para mim, quando nós temos o conhecimento correto dele, então eu não me torno filho de Deus, eu sou tornado. A Esther não se tornou tua filha, você que a gerou. Eu não fui eu não se gerei. Foi meu pai e minha mãe que me geraram. Eu sei que não foi... Nossa, pai do que não céu. Foi preparado, como é que chama esse negócio? Programado. Planejado. Né? Diferente, meu irmão foi, eu não. Eu tenho esse sentimento muito forte meu no meu amor, coração. mas Deus te planejou pra mim. Que é? Vai ter que fazer terapia. Vai ter que fazer terapia. Então, é aquilo, eu não me gerei. Não foi por obediência, não foi por vontade, não foi por religiosidade. Não foi por nada. Eu fui gerado pelos meus pais por eles. Eu fui gerado por Deus pela minha fé. Aos que creem no seu nome, não está escrito aos que têm bom comportamento, aos que obedecem, aos que merecem, aos que cumprem a lei. Coloca lá de novo, Léo, por favor. Mas a todos quantos o receberam, esse. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Essa palavra direito em grego é exousia, que fala de autoridade também. Você recebeu a autoridade de ser filho. Poder. Tem tudo, terão, tem tudo ali, não vamos ler um outro versículo. Ou seja, os que creem no seu nome. Então, eu nasci de novo, foi por causa da vontade de Deus. Então, do lado de Deus, a vontade dele. Do meu lado, a minha fé. Eu aceitei o que ele fez, eu ouvi a respeito do que ele fez. Eu ouvi do que ele fez, eu aceitei o que ele fez, eu declarei com a minha boca que ele é o meu Senhor, eu criei no meu coração que ele foi ressuscitado, e aí significa, então agora eu nasci de novo. Esse novo nascimento não está baseado no que eu quero, no que eu gosto, no isso ou naquilo. Eu fui nascido, eu fui gerado, eu fui trazido à vida, não por esforço meu. Você consegue colocar, Léo, Efésios 2, 8 e 9, que ali fala desse, então, eu nasci como? É graça. E o que é graça? É favor. Graça não é recompensa. Favor imerecido. Há 2000 anos atrás, Cristo morre, ele se entrega numa cruz,
para perdoar todos os meus pecados, é ressuscitado para me justificar completamente, ou seja, me tornar inocente sem culpa diante de Deus. Isso está disponível para toda a raça humana. E aí, no meu caso, há 25 anos atrás, eu falei assim, eu quero. Agora em fevereiro, depois do carnaval, né? Eu falo que eu sempre marco o carnaval, porque eu nasci de novo depois do carnaval. Né? Eu fiz agora, não sei até a data. 24 de janeiro. 24 de janeiro. Então, eu já estou com 26 anos, pastor. Por isso que eu falo que nós somos mais ou menos da mesma idade. Velho do que eu, é verdade. Você está mais velho do que eu, alguns dias. Uns dias. E aí, é muito bacana isso, a gente entender que nós não nascemos por obediência, não nascemos de novo por esforço, não nascemos por frequência de igreja, não nascemos por causa de uma denominação, não nascemos porque o nosso pai é evangélico, é cristão, é crente, é isso e aquilo. Eu nasci de novo, eu fui tornado filho pela vontade de Deus e a minha fé no que Ele fez por mim. Eu quero frisar muito isso, a minha fé no que Ele fez, que depois nós vamos entrar na questão do, será que eu posso perder a salvação? Então ali sobre Efésios 2:8, olha o que Paulo diz, porquanto pela graça, não é pela lei, não é por esforço, não é por obra, pela graça, pelo favor de Deus nós somos salvos. E como que eu alcanço essa salvação? Por meio da fé. E olha, é claro, e isso não vem de vós. A graça, a salvação é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, assim, eu falo, gente... Claro, né? Exatamente. Muito claro. É quase... Vamos conversar a respeito desse texto. Conversar o quê? Se o cara consegue ler, moço, não tem como falar que não tem outro jeito. Eu fui salvo por um favor de Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus, não é a minha obra. Do meu lado é a minha fé. Do meu lado Você ouviu, Marcelo? Sim. Você acreditou? Sim. E aí, você quer? Sim. Então fala com a tua boca. Eu quero. Pronto. Pastor, você está simplificando demais. O evangelho, meu amigo, ele é extremamente simples, porque do meu lado está feito. Do meu lado, não, está feito assim, é só receber. Jesus já fez tudo. Quando ele diz está consumado, significa, eu fiz tudo, Marcelo. Eu fiz tudo, Carla, por você. Você quer? O que eu tenho que fazer? Não, fazer você não tem que fazer mais nada, não, moça. Eu já fiz para você. Você só precisa crer com o seu coração e declarar com a sua boca. Mas é só isso. Não é possível que seja só isso. O problema é isso, porque as pessoas não conhecem. Aí fica inventando história. Floreando e acrescentando e tirando, mas fica fora do evangelho. Fica fora daquilo que Jesus fez. Se está feito, meu amigo. É só você estender a mão e receber. Ah, mas não é por... Cara, é assim, é desse jeito. Paulo falou que é desse jeitinho. Romanos 10:9, ele fala, se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e no teu coração você creia que Deus foi ressuscitado, você será salvo. Não tem confissão de pecado, não tem curso de batismo, não tem nada, meu irmão. Confessar Jesus. Confessar Jesus. Concordar que Ele é o Senhor. Concordar que a partir de agora Ele é o teu dono. Que Ele morreu por perdoar. É só isso. Mais nada. Aí você que está aí, pastor, meu irmão, creia na palavra. Não acredite em homens e mulheres. Acredite no que está escrito. Deus é fiel para cumprir o que está escrito. Ele exaltou acima de tudo o nome dele e a palavra dele. Fica firme com a palavra e ponto final. Amém? Amém. Diga. Amém. Uma pergunta interessante aqui. A Eliane está com a gente lá da Inglaterra. Da Inglaterra, Hoje o quantas podcast está horas? internacional, hein? Meia-noite, hein, menina? Acho que deve ser. Ou 3 ou 4 horas, não sei como é que tá não lá. sei como é que tá, se tá no horário de verão, não tá, porque lá é inverno agora, então deve ser 3 horas, né, agora. Deve ser. É verdade.
Ela entrou aqui falando mais um podcast polêmico. Beleza, graça e paz. Ela tá amando, ela gosta dos polêmicos. E o Luciano Chama a fez Jaqueline. Qualquer polêmica chama a Jaqueline. Não, mas tira a faca da mão dela. O Luciano de Guarulhos perguntou aqui uma coisa interessante. Pastor, e os que creram e não se alimentaram, e não alimentaram o espírito, ao passar do tempo se permitiram duvidar ou desacreditar da graça e do sacrifício de Jesus, eles perdem esse direito? Aí, meu amigo Luciano, nós vamos chegar nesse ponto. A diferença de perder salvação para apostatar da fé. São duas palavras completamente distintas. Por isso que eu falei, fui salvo por fé, não fui salvo por obediência. Já já nós vamos chegar nesse tema, aí você será respondido em nome de Jesus. Neide de Mogi Guaçu, acabou de chegar aqui, abraço para você. Muito bom. Vamos falar sobre Gálatas capítulo 4 também para confirmar essa questão. Então, para você que está aí, ficou claro que você foi tornado filho, você não foi tornado membro de igreja, não foi tornado servo de Deus e não foi tornado ovelha de pastor? Você não foi salvo por frequentar a igreja. Você não foi salvo por obediência. Você não foi salvo por esforço, por obra. Você foi salvo pela tua fé no que Jesus fez. Guarda isso. Amém. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Por isso que todo o tempo que Jesus estava vivo, ele estava vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei por nós e para nós. Olha o que diz: para resgatar os que estavam subjugados pela lei. A turma que gosta de Moisés, aí eu brinco, né? Fica bravo. Não, as viúvas de Moisés. A lei, ela nunca esteve ao seu lado, viu? A lei te condena, saiba disso. A lei, você não dá conta de cumprir lei. E aquele que não cumpre lei, ele está fadado a uma... Então, ele foi julgado, ele foi encontrado. Então, é aquilo. Teve um crime, teve um delito, teve uma falha. Né? O pecado, a palavra grega amartia, ele errou o alvo. Então, para todo mundo que erra o alvo, existe uma punição. Então, a pessoa que descumpriu a lei, ela vai ser punida. Então, você que gosta muito da lei, meu amigo, toma muito cuidado, viu? Porque a lei, nos 10 mandamentos, nos 613 mandamentos, em todos eles, você é condenado. E aí, se você falar, não, mas eu errei em um só. Tiago, irmão de Jesus, fala que quando eu erro em um mandamento só, eu sou culpado de todos. Ué, pastor, você está entendendo como é que você não conhece a palavra? Você precisa conhecer a palavra. Porque aí quando o pastor disser assim, porque você tem que cumprir a lei, meu irmão, você tem que obedecer para você ser abençoado. Aí você fala para ele, fala assim, pastor, você obedece a lei? Você dá conta? Então deixa eu te dar, eu vou chamar o Guinness aqui, porque você é a única pessoa na face da terra que consegue cumprir a lei. Eu quero te dar os parabéns, vou te dar uma medalhinha. Quem tem ouvidos, ouça também. O único Juliana. que foi obediente foi Jesus, Uhum. que obedeceu até a morte e morte de E cruz. nasceu sem pecado, porque tem uma Só questão ele. seguinte. Também tem essa. Não é assim, aí eu cumpri a lei, então você não comete pecados. O teu problema, meu amigo, não é não cometer pecados. O problema é que você já nasceu em pecado. Você já nasceu errado, meu amigo. O que Paulo diz? Que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos incluem você. Talvez você seja o único. Talvez a Bíblia esteja errada. Tem que fazer uma retificação ali. Diga aí quem que é Ju. Juliana tá lá do Lucas. A Ju. Viviana, a Ju também tá lá de Nurk. Confia, Ju. Confia, o João já colocou aqui. Confia, Ju. Isso. Que as piadinhas internas, mas pensa na aventura. E a Chloe, como é que tá a Chloe? Tá aí? Ah, 2 cachorrinhos Chloe, né? É verdade, a Chloe da Ju e a Chloe do Fabinho e da Moline. O João Paulo escreveu errado o nome dela ontem, nós estamos chamando ela errado desde ontem. É o João Paulo, né, moça? E ainda não é novidade eu nenhuma. acabei de expulsar Tadinho do João, gente. Mandou um abraço pra você, Ai, da amor. Mona, dele e do Nick. Ai, eu mudo E ainda pra eles. o espírito de Eva no João Paulo fez ele escrever aqui pra mim, mas foi culpa do pastor que tava sem óculos, ele leu errado. Eu falei, sou eu, Ó, Eva. ó. Não, Abraço, ele escreveu João, errado. Mona e Nick. Saudade demais. Vem no Brasil ver a gente. Ó, Juju falou que tá tudo bem lá. É mais fácil Beijão. ir pra lá. E é mais bacana ir pra lá, viu? Vou programar. Exatamente.
Olha lá, ó, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de membro da igreja. Nossa. Não é isso que está escrito? Não. Está escrito adoção de filhos. Então por que você se sujeita a ser tratado como uma ovelha de um pastor, como um membro de uma igreja, como um servo de Deus, que na verdade você é servo do pastor? Você só não descobriu isso ainda. Daqui uns dias você descobre. Quando você não aguentar mais, o fardo for muito pesado e Deus não te responder nada, porque você achava que você estava servindo a Deus e você acreditava que mais cedo ou mais tarde Deus responderia a sua oração, porque você é um servo dedicado. Aí você vai entender que que Deus nunca te chamou para servi-lo. Pastor, nós vamos fazer um outro, né, evangelho com E maiúsculo, falando sobre um Jesus que não veio para ser servido, mas para servir. Ok. E aí talvez você vai até sair da igreja, ficar chateado com pastores, com Deus, vai sair da igreja. Talvez sair da igreja seja uma coisa boa. Procure uma igreja onde o evangelho é pregado. Amém. Mas não briga com Deus não, viu? Porque ele não é isso não. Você foi enganado, você foi ludibriado, você foi manipulado de todas as formas possíveis. Aqui na nossa igreja, no Sal da Terra, nós temos muitas pessoas assim, né, que foram, entenda no contexto, entre aspas, foram abusadas pelas igrejas. Por lideranças. Machucadas, feridas. Frustradas. O profeta Ezequiel, ele fala de maus pastores que comem a carne das ovelhas e se vestem com as lãs das ovelhas. E aqui nós temos pessoas machucadas, que fizeram de tudo, que deram tudo, que foram servas, que foram fiéis. E no final, quando não tinha mais nada, virou uma ovelha sem valor. Porque a lã já tinha sido tosquiada, estava magrinha, né? O bolso estava vazio, então para que serve mais? Uma ovelha que não vai me enriquecer, né? Não vai fazer o que eu mando, então são ovelhas rebeldes. Meu amigo, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu já vivi um pouco assim. O Sal da Terra nasceu assim. Nasceu por cansaço, por inconformismo, por já termos uma noção do evangelho com E maiúsculo, e a gente às vezes, né, não, você tem que viver desse jeito aqui, não, mas esse não é o evangelho. E por querer mais de Deus também. Sim. Quando a gente quer mais de Deus, a gente busca mais, estuda mais. Eu gosto muito daquela parte lá da igreja primitiva lá, os bereanos. Eu gosto muito daquilo, porque eles ouviam os apóstolos, os discípulos lá, eles estavam pregando o evangelho, né? E eram pessoas da alta sociedade, não era? E aí eles ouviam tudo aquilo ali, quando eles chegavam em casa, eles iam lá, comparando. Será que é isso mesmo? Sabe? O problema hoje, eu acho que falta leitura da palavra. Porque se você pedir, Deus vai revelar a palavra, Deus vai mostrar coisas ali, né? Porque Ele vê o desejo do nosso coração, o anseio que a gente tem por mais dEle, né? Agora, se a gente aceitar tudo que é falado ali no domingo, aí o que acontece? Vamos chegar em casa, vamos seguir o exemplo dos bereanos, né? Você está falando um negócio aí muito bacana. Já a gente volta nesse texto aí. Um dos desejos meus, sonhos meus, aqui para a igreja era um painel de LED, né? E qual que era o propósito? E eu acho que aqui em Poços nós fomos, acho que a primeira igreja que colocou um painel de LED. E o propósito era o quê? Que todos acompanhassem a leitura da palavra. Porque eu gosto, aliás, não é que eu gosto, eu não sei como que um pastor prega sem a palavra. Pega um texto e prega, discorre 1 hora falando num versículo. Sai de tudo ali, né? E eu gosto de pregar a palavra, porque a palavra por si só, praticamente, ela basta.
E aqui na igreja era o quê? Então, por eu usar vários textos, eu falava, então abre sua Bíblia, Mateus capítulo tal, versículo tal, a gente lia 3, 4 ali, e aí às vezes eu já falava, então vai lá, igual a gente está agora, vai lá em Gálatas capítulo 4, e as pessoas não tinham muita familiaridade com a palavra, e eu via de cima do púlpito, eu pregando, abre ali, o cara estava no índice procurando ali, e eu não podia ficar muito tempo esperando, então eu começava a falar, então essa pessoa não tinha aberto ainda a palavra. Aí ela nem prestava atenção no versículo, escutava o versículo que estava falando e nem tinha achado que aí badernou. Aí não ouvia a palavra, não acompanhava. E aí é tão bacana esse entendimento que Deus me deu agora, porque e Deus nos deu esse, né? Ele concretizou esse sonho. Então hoje, as pessoas que vêm aqui na igreja, igual eu faço com o Léo, com a Paulinha, com o Bim, com quem tiver, lá atrás, eu coloco ali, igual domingo ontem deve ter tido uns 30 versículos, né? E desses 30 versículos, há quase uns 6 ou 7 cartas, textos, né? Então eram em vários pontos ali. O que eu acho interessante, e então hoje todo mundo acompanha, porque o que eu estou falando está escrito ali. E o que eu acho interessante hoje é que essas igrejas mais modernas, né, virou uma febre de painéis de LED gigantescos. Só que na altura do púlpito, com várias imagens, com vários isso e aquilo. Pouca palavra. Então é algo muito bacana. É algo assim, uau, hipnotizador. Enquanto o louvor está pegando ali, som, fumaça e imagens atrás. Mas e palavra? Né? Cadê a palavra? Porque aí se o pastor estiver ali na frente pregando, a palavra está atrás dele, ele está cobrindo a palavra. No nosso caso aqui, você que não conhece, né? Você não conhece, o painel nosso fica acima da minha cabeça, do meu topete. Para o meu topete não, né, atrapalhar a palavra de Deus. Porque o mais importante é a palavra de Deus. Então, as pessoas precisam conhecer a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, meu amigo, se você está numa igreja onde a ênfase não é a palavra, toma cuidado. O pastor pode ser eloquente, pode ser bacana, legal, motivador, coach, ele pode ser o que for. A pergunta ele é um pregador da palavra de Deus ou ele é um pregador da palavra dele? Então toma muito cuidado com o que você está ouvindo. 1 Coríntios 15:33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que você tem ouvido? O que tem chegado aos seus ouvidos? Toma cuidado, que isso pode corromper a sua vida. E daqui a pouco, você esteja achando que o que o pastor falou é a verdade. O que o pastor pregou é a verdade. E você segue o pastor. Mas, às vezes, esse pastor, por ignorância, por falta de conhecimento, às vezes um pouquinho por interesse também, não vai terminar bem essa caminhada não, viu? Então, filtre o que você está ouvindo. Você está ouvindo a palavra, e a palavra do Novo Testamento, e se for do Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento, ou você está ouvindo lei, você está ouvindo o quê? Então, um texto que a gente... Hoje quando eu cheguei aqui, eu falei assim, hoje vai ser curto, vai ser pequeno. Tá bom. Só nós vamos falar só sobre... O Léo falou, pastor, eu só tenho hoje 40 minutos, então você corre lá. Eu falei, não, meia hora acabou. Mas assim, eu estou me lembrando aqui que quando a gente tinha aqueles cultos de quarta-feira, no início da igreja, e nessa época eu ainda não tinha a Esther ainda. Então eu ia para a igreja e eu levava sempre uma agenda. E lá falava, para mim era o melhor culto, era o culto de estudo da palavra. E ali eu anotava os versículos, eu anotava o que era falado, tudo. E eu chegava em casa, eu ia, buscava, lia para cima, lia para baixo. E aquilo ali
sabe? Para minha vida foi muito bom, porque eu passei 10 anos depois longe de um ensino desse, do evangelho puro, o evangelho da graça. Eu passei 10 anos longe disso. E o que me sustentou? A palavra. Foi a palavra. Foi o conhecimento da verdade daquela época e que a gente vai, né, caminhando sobre a palavra. A Dani colocou aqui que o marido dela, que estava conosco semana passada, O Rubervan? depois que decidiu ler conforme a Carla mencionou, de ouvir a palavra, pregação, depois ir lá conferir na palavra, depois que ele começou a fazer isso, ele mudou de igreja. Rafael, deixei passar um comentário seu aqui, agora vai ficar perdido, mas ele citou 1 Coríntios 15:10, que já não sou eu, mas a graça. Eu só sei, tô falando assim porque eu li aqui, eu não sou igual ele não, mas aqui na hora eu sei que coube, Rafael, perdão, desculpa aí que eu fui lerda. E o Igor comentou aqui que o acoplado desses podcasts agora também poderiam ser chamados de Manual de Libertação. Vamos fazer um culto de libertação. Não? A Verinha também acabou de entrar aqui. Boa noite, Vera. Deus abençoe. Amém. Ô, Léo, volta ali. Põe lá no 4, igual eu vou ler direto. Confia. Né, Ju? Confia, o pastor vai ler direto agora. Todavia, quando Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 7. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, na hora certa, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Com qual propósito? Próximo. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de seu Filho, para habitar em nossos corações, e ele clama, Abba. A palavra Abba é um jeito carinhoso, é o paizinho, é o meu pai, né? É o pai, é o filho, né? O pai, a Carla pode falar, o Tito é o teu pai, Marcelo. Sim, e só que só eu posso falar, chamá-lo de Abba, porque ele é o meu pai, né? Então, é chamar Deus de o meu pai, o meu paizinho. E o verso 7 termina dizendo, porque, portanto, tu não és mais servo, você não é mais escravo, você não é mais um funcionário. Você pode servir, você pode deixar Deus te usar, permitir que Deus sirva pessoas através da sua vida, que eu acho que é a maneira mais correta de interpretar. Mas você não é mais. Quem que você é? Você é filho. Você pode estar, por exemplo, eu estou numa função. A minha função é pastor. Mas quem é você? Você é o pastor? Não, eu sou o filho de Deus. Eu estou como um pastor. A Thelma é nutricionista. Você é quem, Thelma? Eu sou nutricionista. Não, você é uma filha de Deus. O meu trabalho, a minha função é nutrição. Então, é isso que nós precisamos. Quem eu sou? Eu sou, tu és filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro, que nós falamos hoje, por decreto de Deus. Ô, gente, não sou eu quem decretou, não foi o fulano, foi Deus quem decretou. Então você precisa entender isso e aceitar na sua vida isso, que você é um filho. Você já nasceu de novo? Já. Então você é filho, você não está, você é. Você pode desempenhar uma função aqui ou ali, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas a tua identidade é filho. E aí quando eu falo isso, é filho, filho para sempre. Você que é pai, você que é mãe, o teu filho, ele deixa de ser teu filho quando ele desobedece? Ou não? Não. Mas então por que os filhos de Deus deixam de ser filhos? É porque não é ensinado que eles são filhos. Porque se eles forem ensinados, se eles descobrirem que eles são filhos de Deus, eles talvez vão se rebelar com a doutrina, com o pastor, com a denominação. Aí perdeu-se, né, o jeito de manipular, de distorcer, de aprisionar, de escravizar. Pensa nisso. Você se vê de que forma? E você vê Deus de qual forma? Eu acho bacana as pessoas que oram, né?
Eu escuto, eu sou muito esperto para ouvir orações, para identificar se esse pastor, se essa pessoa, como que ela se vê. Porque quando Jesus falou para os discípulos falaram para Jesus, Jesus ensina a gente a orar. Ele falou assim, vós orareis assim. Então lá na frente, quando eu morrer, nascer de novo, ressuscitar, vocês vão nascer de novo. Então lá na frente, vós orareis assim, Pai nosso. Eu acho até divertido hoje, que às vezes tem uns pastores, né? O Deus, o Todo-Poderoso, o Deus, o Jeová, não sei das quantas. Cara, não foi te apresentado Deus como Pai ainda? Se não foi, meu amigo, corre atrás. Porque senão você vai apresentar Deus para as suas ovelhas como Deus. E você tem que apresentar Deus como um pai e trazê-los como filhos. Amém? Amém. É muito bacana isso. Um pai fala também de intimidade, né? Eu sou mãe, né? A minha filha não tem. Quando ela chega para mim, né? Mãe, assim, entre aspas, pai, né? Com toda a cerimônia. Sim. Para mim, né? Não, mamãe, né? Então, assim, é o Abba. E aí tem gente, né, que até hoje é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. O Jeová Nissi é o Deus da bandeira. O Jeová Sabaote é o Deus do exército. O Jeová Jiré é o Deus da provisão. O Jeová... E aí fica... Shalom. O Shalom, Deus da paz. E aí o cara fica, né, como diz a minha sobrinha, se achando. Cara, você não faz ideia de quem é o Pai. Porque o Pai é tudo isso. O Pai cuida, protege, o Pai luta por você, o Pai cura, o Pai provê, o Pai é Pai. Sabe? Então isso que você falou, essa intimidade, esse relacionamento, esse é o meu Pai. Né? Então o Espírito Santo na minha vida falando, Marcelo, pode, você é filho, por isso você pode chamá-lo de pai. Você não pode, Marcelo, você deve. Eu não chamo meu pai de Tito, eu chamo meu pai de pai. Como diz, lembra do Alan, o pastor o braço direito do Dave Robertson? Ele falava bacana demais, ele falava assim que o filho dele, que um dia, como é que era a história lá? Que ele não... que o pai dele, né? Então, era o pai do Alan, e o Alan tinha um filho. E o filho do Alan chamava o avô. E o Alan chamava o avô dele de pai. E aí diz que ele falou assim, uai, pai, você não chama, tipo, o Scott, você não chama o vovô Scott de vovô? Você chama só de pai? Então, porque ele é o meu pai. Que ligou os passageiros. Que ligou. Então, assim, você precisa entender isso. Deus não é Deus mais, com todas as aspas, para você não me xingar depois. Para você que nasceu de novo, Ele é o teu pai. E Ele te ouve, Ele te atende, Ele está sempre presente. Então é um pai bonzinho? Ele é bondoso. E Ele é tão bondoso que Ele me corrige. Ele é tão bondoso que Ele me disciplina. Ele é tão bondoso que Ele fala não para mim. Ele é tão bondoso que Ele fala, Marcelo, aguenta a mão aí. Ele é tão bondoso que Ele fala, Marcelo, você pode fazer birro o dia inteiro. Eu não vou fazer isso porque isso não é o bom para a tua vida. Então tem gente, né, que pensa também, então lá pode tudo. Moça, ele é tão às vezes me dá uma preguiça. Ele é tão bondoso também que se eu errar, Ele não vai me lançar fora também. E Ele não vai não vai falar assim, você não é minha filha mais porque... Você não me obedeceu. Não fala isso. Lembra a história que eu contei da Esther? Da Esther. Muito interessante. Eu falei, puxa vida, né? Aquilo ali marcou para mim. E assim, você nunca vai corrigir a Esther com a doença. De jeito nenhum. Eu vou disciplinar a minha filha com uma enfermidade. Então, assim, meu amigo, você precisa conhecer Deus como um pai. Amém. Depois disso, teu relacionamento será muito diferente, muito melhor, com muito mais gratidão.
O pai, se puder, ele quer pegar aquela enfermidade para ele, para livrar o filho. Que foi o que Jesus fez. Exatamente. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ah, pastor, então por que eu tenho doença? Porque o corpo não nasceu de novo, a alma não nasceu de novo. Mas saiba que Jesus está ao seu lado, Jesus está dentro de você para te curar, para te libertar, para transformar a sua vida. Isso não quer dizer que você não vai ao médico, que você não vai tomar um remédio, que você não vai... Nada disso. Você precisa ter em mente uma coisa. Deus não é Deus de doença. Deus é um Deus de cura. Assim como um pai não coloca enfermidade no filho, Deus muito menos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós fomos um decreto de Deus. Marcelo, você é filho. Eu não vou bater de frente contra esse decreto. Deus falou, ponto final. Agora nós vamos caminhar num outro aspecto aqui. Um cristão pode perder a salvação? Que esse é o grande dilema. E aí quando as pessoas que estão com o microfone na mão, elas não têm esse conhecimento, esse entendimento correto de filiação, elas dizem que sim, porque aí é uma maneira de segurar as pessoas, né? De falar, não, ó, se você deixar de frequentar a igreja, você pode perder a salvação. Se você deixar de dizimar, você pode perder a salvação. Se você deixar de servir, você pode perder a salvação. O que nós precisamos entender é o seguinte: uma pessoa, ela é salva porque ela frequenta a igreja? Não. Uma pessoa, ela é salva porque ela é dizimista fiel? Não. Uma pessoa, ela é salva porque ela não comete pecados? Não. Como que uma pessoa pode ser salva? O único meio de uma pessoa ser salva. Por isso que eu falei lá atrás. Efésios 2:8, o que diz? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, como que uma pessoa foi salva? Alcançou o dom, o presente de Deus na vida dela? Pela fé. Não foi por obediência. Se uma pessoa não foi salva por obediência, como que ela pode perder a salvação por desobediência? Ponto. Uma pessoa, ela não foi salva por frequentar a igreja. Então, como que ela perde a salvação? Porque ela está desviada. Não, mas essa pessoa, ela estava dentro da igreja, agora eu fiquei sabendo que ela está bebendo, ela está usando drogas. Uai, mas então quem não bebe e não usa drogas vai para o céu? Então não precisa de Jesus. É só eu não beber e não usar droga. Não, pastor, você tem que beber, você tem que nascer de novo e não beber e não usar drogas. Ah, então precisa de obras? O que Jesus fez não é suficiente. Então ele não consumou, ficou faltando... Está faltando alguma coisa. Tem uma pega do meu lado aqui. Ah, é? Mas o que está escrito na Bíblia? Que nós acabamos de ler, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras. Para que ninguém se orgulhe. Tem gente que se orgulha, que ela é salva. Mas por que você... Se alguém perguntar para mim, Marcelo, por que você tem certeza que você é salvo? Primeiro, você tem certeza que você é salvo? Tem. Fundamentado em quê? Baseado em quê? Baseado no que Cristo fez, eu acreditei e recebi. O quê? Cristo morreu para perdoar meus pecados. Cristo foi ressuscitado para me justificar completamente. Romanos 4:25 é a minha base. E eu aceitei pela fé e declarei com a minha boca e me batizei. A minha salvação não está fundamentada no que eu faço ou deixei de fazer. Ah, antes eu usava drogas, agora eu não uso mais, então é por isso que eu estou salvo. Não. Antes eu bebia, agora eu não bebo mais, então não. Porque tem um caminhão de gente que tem um comportamento exemplar. Mas se não aceitarem o que Cristo fez por eles, desculpe a palavra, vão com um comportamento exemplar viver a eternidade sem Deus. Entre parênteses, o chamado inferno. O que é inferno? A ausência eterna de Deus. O que é céu? Presença eterna de Deus.
O único meio de uma pessoa se salvar é pela fé no que Cristo fez por ela. Então, essas pessoas que afirmam, o fulano está desviado, então, se ele continuar assim, ele vai perder a salvação dele. Mas então, para eu ser salvo, é só eu frequentar a igreja. Mas a palavra fala que aqueles que creem no sacrifício de Jesus, eles se tornam filhos de Deus, né? E uma vez filho, é filho para sempre. Sim. Né? Porque um filho, a minha filha, ela não deixa de ser minha filha porque ela me desobedece. E olha que desobedece, hein, Esther? Misericórdia. Ela não deixa de ser minha filha. Nunca vai deixar de ser minha filha. Agora, eu sou falha também. Agora, e Deus? Deus vai fazer isso com a gente? De jeito nenhum. Porque eu creio que muita gente trata a salvação como uma doutrina de igreja, sim, tudo. Sim. Né? Agora, para Deus, é filiação. Exatamente. Então, para você que está aí, você já entendeu que ser filho de Deus é nascer de novo, ser crente, não é nem ser crente. Cristão. Você nasceu de novo, você foi tornado filho. Quando Cristo entrou na sua vida, você foi tornado filho. E tem jeito de um filho deixar de ser filho? Você está aí, você que é pai, que é mãe? Não, então como que eu vou deixar de ser filho? Então essa doutrina, esse evangelho com E minúsculo, que uma pessoa ela deixa de ser filho, ela perde a salvação. A palavra que eu queria usar, o que é uma pessoa salva? Na teologia chama soteriologia, doutrina da salvação. O que é ser salvo para Deus? Ser salvo para Deus é ser tornado filho. Você já leu a Bíblia, eu mostrei 2 textos. Nós fomos adotados e fomos tornados filhos. Nós não fomos tornados servos, membros, nem ovelhas. Fomos tornados filhos. Então, esse é o decreto de Deus. Essa é a palavra de Deus. E você não foi tornado filho por obediência. Você foi tornado filho por fé. A todos quantos o receberam. Eu recebi o que Cristo fez pela fé. Eu recebi esse favor que eu não merecia pela fé. Então, como que uma pessoa que foi salva pela fé pode perder a salvação por desobediência? Pastor, você quer chegar em qual ponto? Eu quero afirmar categoricamente que uma vez filho, filho para sempre. Quero afirmar categoricamente que a obediência nunca trouxe salvação para ninguém. Quero afirmar categoricamente que um filho de Deus, ainda que ele desobedeça, ele vai continuar sendo filho de Deus. Pastor, mas se eu pregar isso na congregação, as pessoas vão o quê? Elas vão elas vão saber quem elas são. Que elas são filhas. E aí você tem que ensiná-las, como eu ensino aqui na igreja, que todo pecado ele tem uma consequência. Exatamente. Porque a palavra pecado em grego é amartia. Errou o alvo. Você errou o alvo, entre aspas, tem um pagamento. O salário do pecado. Você vai receber um pagamento pelo pecado. Então, quando fala de não cumprir lei, não cumprir a lei com o propósito de ser justificado. Porque Romanos 3,20, ninguém será declarado justo diante dele obedecendo a lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável, incontestável conclusão de que somos todos pecadores. Então, quando eu falo não cumprir a lei, que eu não preciso mais cumprir a lei, eu estou livre de cumprir a lei, estou falando com o propósito de ser justificado, declarado inocente, sem culpa. É no âmbito espiritual. No âmbito moral, no âmbito social, no âmbito natural e terreno, um dos mandamentos, não matarás. Ah, pastor, então eu posso matar? Olha, não é bom matar. Você pode matar, você vai destruir a sua vida, vai destruir a vida de uma outra pessoa, você vai destruir a família de todo mundo, você vai para a cadeia e você vai perder a sua liberdade. Mas se você é um filho de Deus que realmente nasceu de novo, eu tenho certeza que você continua filho. Porque você não foi tornado filho por não matar.
Você foi tornado filho pela tua fé no que Jesus fez. Entenda, pecou, a consequência chega. É aquilo, a conta chega. Então, procure obedecer a palavra de Deus, procure obedecer os ensinamentos de Deus. Com qual propósito? Para que você tenha uma vida abençoada, tranquila, em paz na terra. Amém. Para que você seja um homem ou uma mulher de Deus honrados. Para que você tenha autoridade para falar e pregar o evangelho. Porque senão é aquela história também, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não é vida cristã. Isso não é vida com Deus. A vida com Deus é onde Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30 e em diante, ele fala, eu me esforço, eu faço de tudo para eu não servir de pedra de tropeço na vida de ninguém. Pode ser até lícito, não estou nem falando que seja pecado, mas isso pode não ser conveniente para o outro. Porque tem muitas pessoas que olham para nós, Com né? toda certeza. Muito. Nós somos assim, eles esperam mais Tem de uma nós. expectativa tem uma expectativa diferente. maior, né? Olhando para nós. Né? Né? Então, assim, ficar claro uma coisa, igual você que é pai e mãe, vocês aí, então a expectativa que você tem para os seus filhos, você faz tudo para que o teu filho dê certo na vida. Você vai orientar, você vai educar, você vai ensinar, você vai corrigir, você vai disciplinar, você vai fazer de tudo, vai prover, vai fazer de tudo na vida dele para que ele dê certo. Mas se o teu filho der uma vacilada, uma escorregada, seja desse tamanho ou desse tamanho, ele vai continuar sendo teu filho. Se a consequência ruim vier na vida dele, pequena ou grande, ele vai continuar sendo teu filho. É disso que nós estamos falando. Então, em primeiro ponto, pode perder a salvação? Não. Porque sempre quando as pessoas falam em perder a salvação, falam em desobediência. E nós não fomos salvos por obediência, fomos salvos por fé. Então, e aí nós vamos para um outro texto agora, que como que se... Então não se perde a salvação, pastor? Não. Riscar o nome do livro da vida. Onde já se viu um trem desse? Então, aí é o seguinte, a diferença de perder salvação e de apostatar da fé. Entenda, fomos salvos por obediência? Não. Fomos salvos e salvação para Deus é ser tornado filho pela fé na graça, na obra dele. Agora, eu posso usar o meu livre-arbítrio um dia e falar, não quero mais? Olha o que está escrito ali em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. O escritor diz assim, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram, vou até contar aqui, uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. 5 pontos. Mas abandonaram a fé. Não está escrito, mas pecaram, saíram da igreja, começaram a cometer pecados. Não está escrito, apostataram da fé, abandonaram a sua fé, abandonaram a fé que os conduziu à graça e os levou a serem salvos. Mas essas pessoas, eles apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Tipo, muda a maneira de pensar de novo. Tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então esse texto, para mim, ele esclarece esse ponto. É impossível, pastor, uma pessoa perder a salvação por desobediência? Sim. Pastor, é impossível uma pessoa abandonar a sua fé em Deus? Não, não é. É interessante isso sobre céu, eternidade em Deus, porque isso para mim é uma herança de um filho, né? A eternidade para mim é uma herança. E no Brasil tem uma lei que fala que um filho, ele pode renunciar à sua herança. Então não é assim, o filho brigou com o pai, como eu já briguei com meu pai, porque meu pai não deu o que eu queria, então eu fiquei triste, eu não gosto mais de você, você não é o meu pai, você não me ama porque você não dá o que eu quero. Isso é uma coisa de menino, de criança.
que pode ter 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. Isso acontece e não é tão... é muito mais normal do que a gente imagina, infelizmente. Mas renunciar à sua herança, uma pessoa, quando ela decide isso, ela precisa fazer uma carta, um texto, uma procuração, sei lá qual que é o tema, o termo correto, e ela vai ao cartório e ela assina, e o escrivão ali fala para ela, deixa eu te falar uma coisa, moço, se eu protocolar e der entrada aqui, você não pode voltar mais atrás. Então pensa uma pessoa que renuncia à herança do pai. Aí, depois de 1 mês, 6 meses, ano, cai em si e fala, estou passando uma pitanga lascada aqui. Eu vou voltar e vou, então às vezes para o pai, ok, mas agora eu quero a herança de volta. Quando meu pai morrer, eu quero a herança de volta. Não, você não tem mais direito. Não, mas eu me arrependi. Não, agora não tem jeito mais. Não, agora, não. Então é muito sério isso. Então é igual aqui na igreja. Eu conheço pessoas que estão desviadas, fora do caminho. Mas elas abandonaram a fé delas em Deus? Não. Nós já batizamos algumas pessoas aqui mal afamadas. Bêbados, drogados, que durante um tempo estava bonitinho dentro da igreja. A gente tinha uma casa que chamava hospedaria. Alugamos uma casa, mobiliamos essa casa, tinha uma família muito bacana. O Luiz e a Márcia cuidavam dessas pessoas, eles tinham um chamado nisso. E nós sustentávamos essas pessoas que frequentavam, que não moravam nessa casa. E nessa época nós batizamos talvez mais de 10 pessoas, né? Foi. E interessante que umas estão bonitinhas, às vezes eu encontro na rua, e tem outros que eu encontro na rua, mas tá tombando de novo. Betinho. E o Betinho, onde que ele me encontra? O pastor, quando ele vem abraçar, moço, pensa numa cachaça lascada que tá aqui lá. Então, se perguntar pro Betinho aí, rapaz, ele vai falar assim, pastor, tô de novo, tô bebendo de novo. E se perguntar para ele assim, e Jesus? É o Senhor da vida dele, ele ama Jesus. Deus está comigo. Só que está naquela condição hoje. Ele está cometendo um pecado diferente dos pecados que eu cometo, pastor. Então, nós precisamos entender essas coisas, que não se perde salvação. E eu, de verdade, eu não conheço nenhuma pessoa perto de mim que tenha redigido essa carta, protocolado num cartório e renunciado à sua herança. Como eu não conheço nenhuma pessoa próxima a mim que chegou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito em Jesus, não acredito em Bíblia, não acredito em Evangelho, não acredito em mais nada. Eu não conheço pessoas assim. Conheço pessoas que oraram a Deus, clamaram a Deus e Deus não atendeu elas. Não as atendeu. Na hora certa, e conheço pessoas que assim... E não era oração, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquela pessoa, não. Oraram pela esposa, pelo pai, pelo filho. E eu conheço pessoas que estão, sim, entristecidas com Deus, chateadas, mas que falam assim, não, eu confio em Deus ainda, eu creio, mas eu tô machucada. Porque eu orei tanto, eu clamei tanto e Deus não me respondeu assim. E conheço pessoas que já ficaram fora e depois voltaram e falaram, não, estou firme, passou. Eu tive o luto até com Deus. Não abandonei Deus no sentido, não rejeitei Deus, mas eu fiquei chateado, assim. E eu entendo porque quando eu tive o meu infarto, que foi pesadíssimo, quando eu voltei do coma, eu tive medo, eu falei, Deus, cadê você, moço? Aí aquelas perguntas, por que você permitiu isso? Olha o que sobrou de mim, eu estou com medo, eu vou morrer, vai acabar com tudo, cadê você? Então, hoje, eu não julgo, porque eu estou passando a dor que essa pessoa está passando, não estou. E hoje, eu sou o pastor, eu conheço uma pancada de coisa, e cheguei a duvidar do amor de Deus? Não isso. Ou que fosse.
Eu me senti sozinho, eu me senti abandonado, eu me senti... Foram 2 vezes eu falei assim, tô com medo, cadê você? E ok. E o que significa isso? Que eu sou um ser humano, que eu nasci de novo, meu espírito, mas a minha carne e a minha alma estavam extremamente, né, enfermas, fragilizada, carente, com medo, cheio de incerteza. E nesse momento eu falei, Deus, cadê você? Então, tem jeito de perder a salvação? Não. Perder por desobediência? Não. Tem jeito de abandonar a sua salvação, a sua herança, o teu relacionamento com Deus? Sim. Quando se abandona a fé. Porque eu fui salvo por fé. Eu só posso perder por falta de fé. E não é assim, hoje eu estou sem fé nenhuma, então eu perdi, pastor. Não é nada. É um negócio muito mais sério, muito mais grave. Mais sério. Muito mais sério. Não é um sentimento. É um vazio de assim, eu não acredito em mais nada e isso daí vai ser ratificado, confirmado durante um dia, um mês, um ano, uma semana, 10 anos, do cara falando, não acredito em mais nada. Vira um decreto da parte dele. Da mesma forma que você lê um versículo aqui hoje, fala que nós somos herdeiros por decreto de Deus. Aí a pessoa vai e faz uma outra coisa um outro decreto bem colocado, que anula aquele que foi feito anteriormente. Não era assim que acontecia o negócio do selo. E aí nisso daí eu usei o meu livre-arbítrio para confessar com a minha boca que é o meu Senhor. Agora eu estou usando o meu livre-arbítrio para declarar com a minha boca que Ele não é mais. E não é briga, não é porque Deus não responde. Não. É muito mais além, acho que todo mundo aí do lado daí já entendeu. É igual nós conhecemos muitas pessoas, eu sou uma delas, que já briguei com meu pai, já quis sair de casa, porque meu pai não fez isso. Tem gente que está fora de casa, tem gente que está fora da igreja, tem gente que está brigada com Deus, mas isso está muito longe de apostatar da fé. A morte e a vida está no poder da língua, né? A gente declara com a nossa boca e a gente tem a vida eterna. Recebemos a vida eterna. E se declarar também o contrário, é a morte. E assim, deixar claro que assim, não é... eu não acredito, eu não quero mais saber de Deus. Então Deus já, rapidamente o anjo apaga o nome dele aí. Não. É igual isso. Para uma pessoa, para um filho natural, abandonar ou rejeitar, rejeitar a sua herança é um processo. E esse processo é bem assim, cara, você tem certeza, porque depois não tem jeito mais. Não é isso mesmo. Ou às vezes na última rapaz, verdade, rasga esse papel aí e deixa para lá. Eu só estou brigado com meu pai. Né? Então, assim, que eu quero que vocês entendam essa verdade, né? A verdade não é a do Marcelo, o Sal da Terra, é a verdade da palavra. E talvez para finalizar um texto aqui, Antes de finalizar, a Sara Godoy, lá de BH, entrou aqui e aí ela fez depois um comentário que ela sempre passou para os filhos dela o que ela aprendeu aqui com a graça. Aprendeu muitas coisas, sempre tem passado a questão de ser filho para sempre. A Fabiana Coutinho, que está lá na Europa, ela não falou em qual cidade que é, mas ela está lá acompanhando e disse que está com saudade aqui da igreja. Ela falou assim, eu tive certeza da salvação somente no sol da terra. E que descoberta em saber o quanto sou amada pelo Pai, independente de qualquer atitude. E o Rafael comentou, falando de salvação, versículo de 1 Pedro, de 1 a 5, que também fala a respeito de salvação. E a Verônica falou que batizaram muito mais de 10 na hospedaria. E o João entrou e falou, também acho, foi muito mais de 10. E entrou aqui, Especial Turismo, que eu não sei quem que é, falou oi. E esse último versículo ali, para vocês,
Onde na é? pessoa de Jesus. Jesus falando em primeira pessoa, João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, escuta essa palavra de Jesus, de maneira nenhuma eu o excluirei. De maneira nenhuma eu o lançarei fora. De maneira nenhuma eu removerei da salvação. Então, o que nós podemos entender com isso aí? Do lado dele, ele nunca vai nos excluir. Ele nunca vai nos lançar fora. Mas eu desobedeci. Tá bom, Marcelo. Assista o culto de ontem à noite, se você não assistiu. Mas, Jesus, eu estou disposto, Pedro, né, eu vou dar minha vida por você. Pedro, você vai negar eu 3 vezes hoje. Jesus, tipo assim, você não me conhece, Jesus. Ele falou, não, é porque eu te conheço mesmo que eu estou te falando. E aí Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois Jesus aparece diante dele, conversa com ele, morreu, ressuscitou, fala, Pedro, é nós, estamos juntos. Eu posso confiar as minhas ovelhas a você? Jesus confiou a obra dele para Pedro. Qual Pedro? O perfeito. Não, o que tinha negado ele 3 vezes. Então, nós, sabe, a gente não faz ideia do amor de Deus por nós. Que amor é esse? Incondicional. Incondicional e constrangedor e suficiente. Muito. E maravilhoso. E quando a gente entende isso, a gente fala, puxa vida, que fantástico. Então, do lado de Jesus, meu amigo, minha amiga, nunca tenha dúvida do amor de Deus, que assim, eu vou te lançar fora, Marcelo, porque você me desobedeceu. Isso nunca vai acontecer. É aquilo, Carla, que é mãe. Se você é assim, então deixa eu fazer um projeto aqui. Eu quero uma filha, eu quero um filho, aí nasceu a Esther, mas a primeira vez que a Esther me desobedecer, eu lanço ela fora. Nunca passou pela sua cabeça. Nunca passa pela cabeça de um pai abandonar o seu filho. Pastor, eu conheço pais que abandonaram o filho, então deixa eu te falar uma coisa. Tem um texto que Jesus fala assim, ainda que está em Isaías, depois repete lá em Hebreus 13:5. Ainda que uma mãe que ainda amamente o seu filho se esqueça dele, eu jamais te abandonarei ou te desampararei. Então o amor de Deus, ele é incondicional. Passa por cima de tudo e de todos, supera tudo e supera todos. E ele é disponível para todos nós. Aleluia. E é um amor definitivo. É um amor, quando diz que é incondicional, é assim, Marcelo, você obedecendo, amém. Se você desobedecer, amém, do mesmo jeito. Pelo menos daqui para aí, nós continuamos. Tem consequência? Tem. Mas não o lançar fora. Não o perder a salvação. Fique firme, Marcelo, que do meu lado eu nunca vou te desamparar. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te excluir. Se você quiser, você pode se excluir de mim. Mas, Marcelo, faz isso não. Mas esse não é o meu desejo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse não é o meu desejo. E aí quando a gente vê um amor desse tão grande por nós, né? A gente fica constrangido também a querer amar também dessa forma, né? Porque... Não ficar olhando só defeitos, né? Sim. A gente vai amar as pessoas, porque nós somos amados. E somos amados e somos imperfeitos. Somos e o outro também é imperfeitos. imperfeito. E a gente, às vezes, o outro é imperfeito, é menos imperfeito do que a gente. E a vida, como diria o meu amigo, o profeta Lulu Santos. Ai, meu Deus. Assim caminha a humanidade. Moço, menos. Marcelo, menos. Leva a vida mais light, mais tranquila. Né? Entenda, conheça mais do meu amor. Obedeça sim sempre. Mas no dia que você errar, saiba que você continua sendo meu filho. Isso é fantástico, né? Isso faz toda a diferença. Amém? Amém. Por favor, uma correção aqui. A produção falou aqui pra mim, no ouvido aqui, ó. Eu tava lendo os comentários e a Fabiana Coutinho, que tá em Portugal, mas quem falou da salvação, que teve a certeza da salvação somente aqui, foi a Luciana. Fabiana, Luciana, teve algum problema aqui. Vocês me perdoem, mas corrigindo a tempo. Obrigada aí, produção, que tá online aqui falando comigo. Amém?
Ó, o Amém. Binho entrou aqui também. Binho tá de Amém. folga O Binho hoje, acordou. mas o Binho tá aqui. Minha gordura tava dormindo lá, tava dormindo com o Sherman lá. Ah lá, e o João Paulo falou aqui, aí sim, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e ao infinito e além, em nome de Jesus, levando o evangelho da graça e a verdade. Confins da terra. Exato. Até os confins da terra. Ai, essa foi a Buzz melhor. Lightyear, exatamente. Amém? Amém. Agradecer a todos que estavam aí em casa aí assistindo. E o que a gente sempre pede, compartilhe essas verdades, né? Para que as pessoas falem, caramba, nunca pensei dessa forma. É confrontador, é estranho, mas é verdadeiro. Se você quiser ser livre, conheça a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Né? Alinhe-se à palavra, viva com a palavra, alimente-se da palavra e certamente a sua vida será uma vida mais tranquila, mais sossegada, mais segura. Seguro estamos nas mãos do Senhor. Amém? Agradecer, Thelminha. Carla, muito obrigado pela sua, pela sua contribuição. Bacana Obrigado demais. pelo convite. Sempre muito bom estar com vocês. Teremos outros aqui. Agradecer o Léo, que o Léo deu conta hoje. Eu estava meio tenso. Estava aqui, eu falei, Léo, você tem certeza? Ele falou, tenho. Falei, É só no confia, pastor. Eu falei, rapaz, eu já entrei nessa de confiar em... Né, maldito homem que confia no homem, eu confiei no homem, confiei na mulher. Deu um tempo que foi muito errado aí. Né, Ju? Olha lá, ela acabou de colocar agora essa ouvinte aqui. Ô, Léo, fala pro pastor, não sufoca o artista que dá tudo certo. Por favor. Como é que é a musiquinha lá? Deixa eu trabalhar no meu. Mas aqui, ó, outra coisa, o Rafael Vieira entrou aqui também. Agora ajuda eu matar o Simão, porque tá gritando. Quem não entendeu, assista o culto de ontem, vocês vão entender o comentário do Rafael. E a Verônica falou que o Binho tava lá do lado dela o tempo todo. Acordado? Acordado. Tá lá dormindo, babando. Lógico que Brincando sim. com o Sherman. Exatamente. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe Amém. sua vida, que você seja cada dia mais firmado na palavra. Que você tenha uma noite maravilhosa de sono, de descanso, de segurança. Que se Jesus vier nessa noite, você está salvo. Amém? Você vai para o céu. Amém. Porque você é filho, você já nasceu de novo. E falar para você, pastor meu, eu não nasci de novo ainda não. Rapaz, então corre atrás disso. Receba Cristo no seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador. Depois, se tiver a oportunidade, encontre um irmão. Rapaz, você pode me batizar? Ué, pastor, ei, para com esse legalismo de tem que ser o pastor, tem que ser o apóstolo, tem que ser o fulano. Não, tem que ser um homem, uma mulher de Deus que conheça Deus. É só uma, sabe, um apresentar. Deus, deixa eu te apresentar aqui uma criatura que quer ser tornada seu filho. E aí você, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A simbologia de um sepultamento da velha natureza e o ressurgimento de uma nova criatura também chamada filho ou filha de Deus. Amém? Amém. E para fechar, um comentário de uma pessoa que ela pode realmente falar o que a gente exemplificou aqui sobre não ter uma resposta de oração. A Vera entrou e falou assim, tomei uma rasteira da vida. Caí, levantei, mas o meu Deus eu não deixo. Ela perdeu a filha. Então, realmente, Vera, você é uma gigante para nós, você é referência para nós, o amor que você continua tendo com Deus. Amém. De verdade. Porque ela não só continua sendo filha, mas ainda ela se dispõe a Deus usá-la aqui na igreja. Aleluia. Isso não é coisa de menino não, viu? Não. Porque levantar a mãozinha, glória a Deus, tanto contar testemunho de coisa boa, coisa fantástica. Mas falar de um Deus que não respondeu a sua oração, não respondeu a oração de uma mãe. E por quê, pastor? Não faço Não ideia. sabemos. Não faço ideia. E continuar é uma mulher grande em Deus, hein? Deus abençoe sua vida, viu? Amém. Vera, Ana, Zé Carlos, que vocês continuem firmes. E em breve estaremos todos reunidos, inclusive com A nossa querida Karina. inclusive com a Karina. Amém? Deus te abençoe, que vocês tenham uma noite em paz.
No nome de Jesus.